bem-vindo, bem-vinda, remanescente, ao seu canal Sementinha. Hoje eu vou começar com uma pequena reflexão. Vou contar a história de um rei. A gente sabe que antigamente os reinos, eles lutavam entre si, eles guerreavam entre si para tomar posse da terra. Então tinha um rei que ele só tinha um único filho e ele amava muito esse filho. Só que o seu reino estava prestes a entrar em guerra. E o que ele fez? Ele chamou um dos seus súditos e confiou o seu único filho a esse súdito e disse: você vai levar ele para sua casa e você vai cuidar dele como se ele fosse o seu filho. Você nunca vai dizer para ninguém que ele é o meu filho. E eu vou te dar uma carta com o meu selo e daí, se eu ganhar a guerra, então você vai trazer ele de volta. Se eu morrer, você vai trazer essa carta para comprovar que ele é meu filho. Mas se eu perder, você vai criar ele como se ele fosse o seu filho. E nunca ninguém tem que saber que ele é o meu filho. E aí o que aconteceu? Esse rei foi lá, lutou vários meses e ele ganhou a guerra, porém o rei morreu. Aí esse súdito veio e trouxe a criança, o filho do rei, para o palácio e entregou e mostrou a carta comprovando que ele era filho do rei. Só que havia um problema. O filho do rei, que agora era o rei, porque o pai dele morreu, então ele estava substituindo o pai. Ele não sabia ser rei, porque ele não foi educado como rei. Ele não foi instruído, ele não estudou, ele não sabia ser rei. E aí ele teve que passar por esse processo de ser educado como rei, de ser instruído, de aprender como ser rei. A mesma coisa passa conosco. É que nós, quando chegamos e conhecemos a Cristo, nós chegamos cheios dos nossos próprios pensamentos, os nossos próprios valores e não temos conhecimento da nossa identidade de filho de Deus, desse direito e autoridade que nós temos. E muito menos temos entendimento do que está contido, o que está dentro dessa identidade, o que é que podemos desfrutar por sermos filhos de Deus. Então, por isso, diariamente, nós precisamos ter esse tempo de conhecer e seguir conhecendo a Deus, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais entenderemos o sacrifício de Cristo na cruz, o que Ele conquistou na cruz por nós, e mais poderemos desfrutar. Sem mais delonga, vamos começar o nosso diário de oração para remanescentes. Hoje, terça-feira, dia 14/1/2020. O tema é os pescadores de homem. A leitura bíblica está no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Leamos. E ele lhes disse: sigam-me e eu lhes farei pescadores de homens. Em sua vida diária, você enfrenta muitos incidentes e circunstâncias. No entanto, se você entender corretamente a palavra de Deus, você vai poder confirmar, você vai poder experimentar de que todas as respostas já foram dadas. Deus já nos deu. O próprio Deus, ele mesmo se encarregará dos nossos problemas. E é por isso que os remanescentes não precisam se preocupar. Não percam o seu foco. Quando os remanescentes ficam ansiosos e preocupados, seus olhos espirituais são fechados. É como se você estivesse cego espiritualmente. E eles apenas conseguem ver o que é físico, aquele problema do momento, a circunstância do momento, e esquece que a gente tem toda uma cobertura espiritual. A gente tem a cobertura dos céus, porque está contido na nossa identidade como filho de Deus. Então, ele não consegue orar, não consegue ler a palavra, e se lê, não entende a palavra, não tem força espiritual para nutrir essa identidade, para nutrir esse entendimento de que ele é filho de Deus e que ele não está só, mas ele tem Emmanuel, que é Deus conosco, como falamos ontem no devocional de ontem. Naturalmente, isso facilitará que ele caia em conceitos errados e enganosos. Em outras palavras, isso fará com que eu, nos tornemos presas fáceis. Você foi chamado como filho de Deus, então você recebeu legitimamente a identidade de descobrir e desfrutar de todas as respostas através da palavra de Deus. Você não está só. Quando você acredita nesses fatos como verdade, lembra que eu falei no começo que a gente vem cheio das nossas próprias verdades? Quando nós acreditamos nesses fatos como verdades, o que é que acontece? A partir desse momento, a nossa vida mudará completamente. Não seremos capazes de salvar apenas nós com a palavra de Deus, mas também teremos força
e poder espiritual para salvar nossos amigos. E assim como Jesus disse, você desfrutará da bênção de se tornar um pescador de homens. Então, não se deixe enganar, não fique preso nos seus próprios pensamentos. Antes, confie todo o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Oremos? Deus, nós queremos agradecer por mais esse dia que o Senhor nos deu. Queremos agradecer pelo privilégio e autoridade que temos como teus filhos. E mais, queremos pedir que o Senhor diariamente possa nos encher com teu Espírito, para que através do enchimento do teu Santo Espírito, nós possamos ter força espiritual para orar e entregar tudo diante do teu altar. Sabemos que em ti nós temos todas as respostas que precisamos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém.